Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedita, e era filho de Adaías, de Boscafe. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha a seu cargo a causa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do sacerdote Ilquias. Ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que se dirigem à obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Alcão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Alcão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tíquiva, filho de Arã, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou ao consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que farei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos
não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja. E durante este mês de agosto, durante todo este mês de agosto, eu pretendo tratar de algumas questões que eu creio serem absolutamente pertinentes para a igreja. Eu tenho comigo que o tempo de aniversário, seja da igreja, seja o nosso aniversário pessoal, seja aniversário de casamento, todo e qualquer tempo de aniversário, ele é um tempo muito propício para que nós possamos fazer um balanço, para que nós possamos olhar tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida entre uma data e outra, para que nós possamos, quem sabe, redirecionar, quem sabe, reavaliar os nossos propósitos. Então eu creio que o tempo de aniversário é este tempo propício. E é por isso que eu pretendo, nestes domingos, durante este mês, tratar destas questões, princípios, que todos nós precisamos resgatar. Quer seja na nossa vida particular, quer seja na nossa vida como igreja, que todos nós precisamos resgatar. É um tempo. Este mês de agosto será um tempo para nós, para fazermos este balanço sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito. E a minha chamada é esta, para que nós possamos retornar aos princípios. Então, hoje pela manhã, na devocional, antes da nossa assembleia, eu, com base num texto em Levítico, o extrato do que eu falei hoje de manhã está no boletim, que é limpando as cinzas, tirando as cinzas do altar, para que nós possamos começar um novo tempo. Então nós queremos propor isso para a sua vida pessoal, propor isso para nós como igreja, que nós possamos reavaliar o nosso ministério, que nós possamos reavaliar os nossos propósitos. Somos igreja reformada, e um dos princípios da igreja reformada, que foi criado por Gilbertus Boetius, no Sínodo de Dort, ele disse: Ecclesia reformada et semper reformanda. Igreja reformada, sempre reformando. Em outras palavras, Boetius estava propondo e deixando uma instrução para a igreja, que a igreja, ela está sempre voltando aos princípios da reforma. Jamais ele tinha em mente que a igreja reformada deveria estar sempre em constante mudança. Muito pelo contrário, nós temos marcos muito claros. Se nós olharmos para a história da nossa igreja, se nós olharmos para a história da quarta igreja, nós temos marcos muito claros. Então, nós precisamos olhar para este lema, nós precisamos olhar para esta frase e nos encorajarmos a olharmos para o nosso passado, limparmos as cinzas que ficaram sobre o altar, do sacrifício que já foi oferecido ao Senhor, e retomarmos a nossa caminhada. Nós temos que nos encorajar, nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Não é trazer novas ideias, fazer uma igreja diferente daquilo que ela é. Não, é fazer a igreja ser aquilo que Deus chamou a igreja para ser. Esta era a ideia dos reformadores, e creio eu no meu coração, esta era a ideia daqueles que começaram este trabalho, daqueles que começaram a caminhada aqui. Esta era a base da reforma, e eu creio que esta é a base desta igreja, e precisa ser o nosso desafio. A nossa estrutura, a nossa base, retornar aos princípios eternos. Entenda, a igreja reformada não é um monumento. A igreja reformada é um movimento. A quarta igreja presbiteriana de Taguatinga não pode ser um monumento. Ela tem de ser uma igreja em movimento. É uma igreja que restaura valores. Uma igreja que busca alcançar, às vezes, aquilo que se perdeu ao longo da história. O texto que lemos nos mostra o jovem rei Josias, um menino, 8 anos, assume o reinado.
E ali ele reina, ele conduz um povo sem ter experiência para tal. Aos 16 anos, ele decide mandar fazer uma limpeza, mandar fazer um ajuste. E se encontra o livro da lei. E após a leitura deste livro, então, ele restaura, ele volta, ele traz de volta os princípios que havia sido perdido pelo povo de Israel. Ele chama o seu povo, o povo de Israel, para a restauração dos fundamentos da fé. Esta é a minha proposta para você esta noite. Para que nós possamos, como igreja, voltarmos a estes princípios, aos princípios que nos foram outorgados. O povo foi chamado para a restauração destes fundamentos da fé, a redescoberta das escrituras que estavam perdidas no templo. Elas serviram de bússola, elas apontaram o norte. A palavra de Deus apontou o norte para aquele povo. Nós vivemos um tempo onde a quantidade de Bíblias é imensa. Eu me lembro quando eu entrei para o seminário, em 1998, eu tinha absolutamente todas as Bíblias de estudo que tinham publicadas em português. Todas. Quando eu cheguei no 4º ano de seminário, 4 anos de seminário, eu não conseguia mais ter todas. Porque começou uma proliferação de Bíblias de estudo, e começou cada editora a ter uma, e cada igreja começou a publicar a Bíblia de estudo, e eu parei e falei, não dou conta. E nós temos isso, nós temos uma facilidade de ter Bíblias. Muitos aqui têm 4, 5, 10, 15 Bíblias em casa. Eu hoje tenho mais de 30 Bíblias de estudo, que eu fui adquirindo no decorrer dos anos. Algumas eu nem consegui ler todas, eu busco às vezes como consulta. Mas há algo que me preocupa, que apesar da grande quantidade de Bíblias nos nossos dias, algumas verdades das Escrituras estão sendo esquecidas. O povo de Deus está esquecendo dessas verdades, e elas precisam ser redescobertas. Nós precisamos redescobrir a palavra de Deus e voltarmos a viver estes princípios. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor diz nas Sagradas Escrituras. Precisamos pregar a verdade do Evangelho. E nós não temos que nos preocupar com as exigências que são feitas por consumidores da fé. Nós vivemos esse tempo, o tempo de pessoas que são consumistas da fé. Quando eu me converti, lá pelos idos de 1992, a gente não ouvia falar do crente não praticante. A gente ouvia falar católico não praticante, e o crente era desviado, ele tinha se afastado do caminho de Deus. Hoje nós vivemos um tempo diferente. Hoje nós temos o crente não praticante. Alguns se apresentam como desigrejados. Mas é tipo assim, eu sou crente, mas eu não estou frequentando. Eu sou crente, eu não estou praticando, eu não estou vivendo. Eu sou frequentador de igreja. Eu hoje vou na igreja tal, amanhã eu vou na igreja fulano de tal. E nós vivemos o tempo onde as pessoas já não estão mais fincando raízes. Quando nós vamos ler a história da igreja, de forma especial, a história da igreja presbiteriana no Brasil, e de forma ainda um pouquinho mais particular, o crescimento da igreja presbiteriana no leste de Minas. É algo fantástico, é um tempo de avivamento no Brasil, quando a igreja crescia no leste. Mas sabe o que era a característica? Muitas famílias mudavam-se de cidade, chegavam na cidade, não tinha igreja. E ali os presbiterianos começavam a se reunir e começavam a fazer culto. E mandavam uma carta, às vezes para a igreja antiga, dizendo, pastor, não tem igreja aqui, o senhor podia vir fazer uma visita. E o pastor ia fazer a visita naquela cidade e fazia um culto naquela casa. Daí a mais um tempo o pastor voltava e começava um ponto de pregação. Daí a outro tempo uma outra igreja vinha, um outro pastor, um outro evangelista. E o evangelho foi se expandindo. Hoje, as pessoas já não têm mais este compromisso, essa fidelidade. As pessoas mudam, e algumas mudam de cidade e abandonam a vida da fé. Porque já não tem mais relacionamento. Elas não estão vivendo estes valores que são caros. São pessoas que estão se oferecendo para
quem estiver pagando o melhor preço. Qual a igreja que paga o melhor preço? Qual a igreja que tem um cardápio que atende os meus anseios? Nós estamos procurando isso, querer atender às nossas necessidades. E por conta disso, as igrejas se esvaziam. Porque quando se começa a pregar o evangelho, a confrontar com a verdade, a colocar o dedo na ferida, a chamar pecado de pecado, muita gente olha e fala, eu não dou conta. A minha necessidade não está sendo satisfeita. Eu tenho necessidades, eu quero satisfazer, eu quero me encher. Enquanto que a Bíblia diz que nós temos que nos esvaziar. As pessoas querem ser cheias. Não sei de quê. De vento. Porque nunca se falou tanto de enchimento. E nunca se pregou tão pouco o evangelho. E nunca uma sociedade foi tão impactada pelo pecado. E nunca a igreja foi tão inchada como é nos nossos dias. Josias, como rei, ele redescobre a palavra. E nós temos que olhar para esta história. E fazermos tal qual Josias. Ou quem sabe, olharmos para o apóstolo Paulo, que diz que nós precisamos seguir a verdade. E a verdade é a palavra, a verdade é o evangelho, a verdade encarnada está refletida no próprio Cristo. Nós temos que seguir a verdade, e seguir essa verdade em amor, para que nós possamos então crescer, e crescer em tudo, naquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Redentor. Se nós nos dispormos a seguirmos a verdade, assim como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, nós vamos crescer como pessoas, como cristãos. E na medida que nós crescemos como cristãos, tendo como alvo a estatura da plenitude perfeita, tendo como alvo o próprio Cristo, na medida que nós crescermos, a igreja cresce. A igreja de Cristo cresce. A quarta igreja cresce. Toda e qualquer fé que não é baseada única e exclusivamente na palavra de Deus, na verdade revelada das Escrituras, é mera superstição. E o texto que nós lemos nos traz preciosas lições. Como igreja presbiteriana, herdeiros naturais da reforma, nós temos há um certo, entenda o que eu vou falar, há um certo orgulho espiritual nosso, de olharmos e falar, nós somos uma igreja fundamentada na palavra, nós temos uma boa confissão de fé, mas há um problema, há muita gente servindo a confissão de fé e não está servindo as Escrituras. Há muita gente pautando a sua fé única e exclusivamente em preceitos teológicos. Tem uma boa ortodoxia, mas tem uma ortopraxia prática. Conhece muita doutrina, mas tem uma vida absolutamente vazia. Sabe tudo sobre Luiz Berkoff. Conhece a vida de Calvino, já leu todas as obras de Calvino. Se assenta aos pés de Augusto Nicodemos para poder ouvir a exposição das Escrituras. Se deleita com os ensinos de Paulo Brasil, mas não vive uma vírgula daquilo que Cristo mandou viver. É incapaz de amar o seu próximo. É incapaz de pregar o evangelho. Mas está cheio de pedras para jogar em todo aquele que talvez tenha um pensamento divergente do seu. Nós precisamos voltar para os princípios das Escrituras. Igreja reformada, sempre reformando. Uma igreja que tem a sua vida pautada nestes princípios. Os princípios da verdade. Os princípios da palavra de Deus. E como nós precisamos disso. E como nós precisamos resgatar isso. E como a igreja de Cristo está ansiosa por viver este evangelho. A reforma da fé começa, é aí, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, e não a nossa própria vontade.
Todo cristão precisa ser zeloso. Eu tenho que ser zeloso na minha caminhada cristã. Eu tenho que ser zeloso no meu ministério. E você tem que ser zeloso na sua vida cristã, no caminho do Senhor. O rei Josias, ele é para nós este exemplo. Um menino, um adolescente, 16 anos, começa a buscar os deuses de seus antepassados. Verso de número 1 do capítulo 22 que nós lemos, é o que ele diz. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedita, era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. O texto paralelo à vida de Josias, que se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 34, versículo de número 3, diz que Josias, no 8º ano de seu reinado, 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, agora com 20, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Quando a palavra de Deus diz que este menino começa a reinar com 8, aos 16 ele começa a buscar a Deus, aos 20 anos ele começou a purificar. Esta palavrinha, purificar, está na língua hebraica como taher. É uma palavra que é usada como ato litúrgico, como um cerimonial. Ele levou o povo a confessar os seus pecados, a se arrepender dos seus pecados. E a base que ele usou para isso foi buscar Deus em primeiro lugar. Este menino, este jovem, ele simplesmente, ao se deparar com as verdades das Escrituras, ele leva o povo a conhecer essa verdade, e o Espírito Santo age na vida dele, e age sobre aquele povo, e conduz este povo ao arrependimento, a colocar Deus em primeiro lugar. Josias, ele transforma aquela nação num povo sadio, e uma igreja sadia, ela exige cristãos que sejam exemplos fiéis na palavra de Deus, no procedimento cristão, no amor, na fé, na pureza. Se você olhar para a história da Reforma, você vai encontrar Calvino, Lutero, John Knox, todos estes homens eram exemplos de homens que buscavam a Deus através da oração. Eram homens que se dedicavam continuamente, diariamente, horas a fio, diante de Deus, de joelhos, buscando a sua face. Eram homens que tinham como prioridade a glória de Deus. Eles tinham como prioridade a palavra de Deus. E mais, eles se submetiam, eles se dedicavam a obedecê-la. Qualquer um deles, se tivesse negligenciado este chamado de Deus, teriam sido muito mais valorizados no seu tempo. Lutero conseguiria chegar a bispo, arcebispo, cardeal, era um homem cheio de inteligência. Se ele negasse tudo isso e se dedicasse a viver de acordo com os costumes do seu povo, ele teria crescido. Calvino era um gênio para a sua época. Poderia ter se dedicado à docência. E ele cresceria muito. Mas eles abrem mão de tudo isso. Eles não estão preocupados com eles mesmos. Eles estão buscando Deus em primeiro lugar. Eles têm colocado Deus no seu devido lugar, em primeiro lugar. E é isso que nós somos chamados a fazer. A palavra de Deus nos volta para isso. É o que acontece com Josias. Ele repara o templo, descobre a palavra e coloca Deus no seu devido lugar. Em janeiro deste ano, aprove ao Senhor me trazer para a 4ª igreja. Como pastor desta igreja desde janeiro, em cada oportunidade que eu tenho de pregar a palavra, eu tenho chamado o povo a um comprometimento, tanto com a igreja, quanto com os seus dons, com os seus talentos, a serviço do reino. Eu tenho chamado o povo a se comprometer com a fé que nos foi entregue.
Tenho Deus por testemunha de quantas e quantas vezes, dobrado meu joelho, naquele cantinho ali, às vezes de madrugada, durante a semana, e ali orado e buscado ao Senhor, e às vezes com lágrimas, pedido a Deus para que me dê direção, para que me dê orientação, para que me ajude a conduzir o povo dele. O desejo do meu coração é ver essa igreja viva, alegre, reanimada no Senhor. Eu escuto tanta história boa do passado. Eu escuto tanta gente falando de coisas que já aconteceram e que não acontecem mais. E é por isso que eu tenho orado e falado: Senhor, o Senhor não me trouxe aqui à toa. O Senhor tem um propósito, e qual é? Me mostra, direciona. Nenhuma transição pastoral é fácil. Nenhuma transição de ministério é feita sem dor. É sempre muito doído. É doído para os membros da igreja, que perdem o pastor, que caminhou tantos anos. É doído para o pastor e a sua família, que assumem um novo lugar e começam agora a identificar pessoas e ainda não sabem o nome de todo mundo, e todo mundo já sabe o nome dele, e não é fácil. Mas todos nós precisamos olhar e entender que é a palavra de Deus que nos diz que o Senhor nos dá pastores segundo o coração dele. Que é a palavra de Deus que diz que é o Senhor quem conduz os seus servos. Então cabe a nós dizer: Senhor, muitas vezes nós não entendemos quais são os seus propósitos, quais são os seus desígnios, mas nós queremos ter o Senhor em primeiro lugar na nossa história. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. O rei Josias chama os sacerdotes, chama os profetas, e todo o povo subiu à casa do Senhor para ouvir a palavra, e para poder se comprometer com Deus da palavra. Esta é a grande necessidade hoje, que todos nós possamos nos dispor a ouvir a palavra, a nos comprometer com a palavra, e a colocar Deus em primeiro lugar, e a pregar esta palavra, e a viver essa palavra, ouvir a palavra de Deus, e comprometer-se com Deus da palavra. Este é o nosso chamado, esta é a nossa prioridade, ter Deus em primeiro lugar da nossa história, para que, depois de redescoberta esta palavra, nós possamos viver de conformidade com aquilo que está escrito. A redescoberta da palavra no templo leva o povo que tinha se afastado de Deus a relembrar aquilo que estava esquecido. A palavra havia sido esquecida no templo. Certamente estava lá os rolos todos empoeirados. Foram limpos, foram lidos, trazidos à presença do rei, lidos para o rei. E ao se deparar com as verdades das Escrituras, ao redescobrir o que estava escrito, ele é conduzido a um arrependimento. Muitas das vezes, a palavra que nós ouvimos na igreja, ela fica esquecida aqui no templo. Isso acontece nos nossos dias. Às vezes nós somos confrontados pela verdade do Evangelho. E às vezes essa verdade ela entra como uma espada afiada no nosso coração. Mas às vezes os cuidados deste mundo, às vezes as amarguras do nosso coração, às vezes uma série de situações da vida que se tem avolumado dia após dia sobre nós, leva com que nós não pratiquemos as verdades da palavra de Deus. Nós precisamos redescobrir este valor. Nós precisamos trazer de volta estes valores para o nosso dia a dia. Nós não podemos mais deixar as mensagens pregadas no templo, as lições da escola dominical ficarem nas suas salas. Nós não podemos deixar com que as ministrações dos cultos de quarta fiquem aqui na quarta. A palavra precisa ser redescoberta. E mais do que isso, corretamente compreendida. E mais ainda, dedicadamente vivida. O rei Josias não foi autossuficiente. Quando ele
descobre a palavra e se é confrontado com a verdade da palavra, ele busca ajuda. E ele vai atrás da profetisa Hulda. Nós temos que ter essa mesma disposição, de buscarmos ajuda, de buscarmos alguém talvez para nos discipular, ou quem sabe nos colocarmos à disposição como discipuladores. Ananias fez isto com Saulo. Pedro fez com Cornélio. Áquila e Priscila fizeram com Apolo. O discipulado tem que acontecer na nossa vida. É algo que tem que ser natural em nós. Fazer discípulos de Cristo nada mais é do que redescobrir o valor da palavra de Deus. E aí nós fazemos discípulos na nossa casa. O marido discipula a esposa auxilia no discipulado do marido, o casal discipula os filhos bem discipulados fazem discipulado com seus colegas. E a igreja de Cristo caminha. E a igreja de Cristo avança. E a igreja de Cristo cresce. E o Senhor é exaltado e é glorificado. Nós temos que redescobrir essa palavra, o valor da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo 20. É uma história de Paulo. Acompanhe comigo, a partir do verso de número 18. É o discipulado de Saulo e de Cornélio, acontecendo nos lares. Olha o que Paulo faz. Verso 18. E quando se encontravam com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo vivia a palavra. A reforma da fé começa com Deus em primeiro lugar, com a redescoberta das Escrituras e com a proclamação do Evangelho. E proclamando o Evangelho tem que ser feito com fidelidade. O conteúdo tem que ser verdadeiro. Nós não podemos falsear a verdade. Nós não podemos dividir a verdade ao meio. Mesmo que sabendo que haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Diz o apóstolo Paulo, como que sentindo coceiras em seus ouvidos. E por conta disso, elas vão se recusar a dar ouvidos à verdade. E vão se entregar às fábulas. É o tempo que nós estamos vivendo. O errado tem sido pregado como certo. Ou como se diz um velho ditado, o rabo está abanando o cachorro. Redescubra a palavra de Deus. Tenha certeza de que ela é a verdade. E aquilo que ela diz que é pecado, continua sendo pecado. Então, proclame contra o pecado. Erga a sua voz contra o pecado. Olha o que está acontecendo no nosso país. Essa semana passada, o STF começou a discutir algo que não é nem da competência dele, a respeito de aborto. Aquele que deveria guardar a lei está querendo criar leis. E está caminhando na tentativa de autorizar o aborto até a 12ª semana. É uma vida que está ali. Se autorizar, está autorizando o homicídio. É pecado. E a igreja de Deus tem que erguer a sua voz e dizer: nós dizemos que isto é pecado, nós somos contra. Nós ainda acreditamos que a palavra de Deus é verdade.
Homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado. A igreja resgata estes valores e anuncia com fidelidade. Pastor, vão perseguir a igreja, que persigam a igreja, que nos encarcerem, que nos torturem, mas que vivamos segundo a verdade de Deus, que resgatemos estes princípios, que redescubramos estas verdades e que vivamos de acordo com elas. Nós cantamos que damos a vida por Cristo, mas não estamos dispostos a sermos confrontados com a sociedade e apontar o pecado, e dizer o pecado. A igreja que adora o Senhor como prioridade nas suas vidas, que redescobriu a palavra, que prega a palavra, toda a palavra, com fidelidade, ela tem que denunciar o pecado. E ela tem que dizer que aquele que não está em Cristo será condenado ao inferno. O inferno é uma realidade. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Mas nós queremos só as boas novas. Nós queremos só as boas notícias, aquilo que alegra. E todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus tem de ser vivida, tem de ser proclamada. Foi o que Josias fez. E ele confronta uma nação inteira. 20 anos. E ele leva essa nação à purificação, a arrependimento, a choro. Porque a reforma da fé, ela nos leva a uma mudança nas nossas atitudes. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu tenho que mudar aquilo que eu já percebi que está errado. Nós caminhamos em direção ao alvo, o nosso alvo é Cristo. E a Bíblia nos diz que ninguém, e quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém mesmo, ninguém, sem santificação, verá o Senhor. A verdade do Evangelho exige que nós mudemos as nossas atitudes. Nós nunca conseguiremos uma mudança em nossas vidas enquanto nós não mudarmos aquilo que nós estamos fazendo. As mesmas atitudes levarão aos mesmos resultados. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou colher o mesmo resultado. Então a reforma da fé, esta chamada para nós, é uma mudança de atitude. É arrependimento. A palavra arrependimento no grego, metanoia, transformação de mente. Mudança do seu jeito de pensar. Porque quando você muda a sua mente, quando você muda o seu pensar, você transforma a sua atitude. Você tem uma ação diferente. Arrependimento é mudança. Olha a história de Josias. O rei Josias, ele dá exemplo de arrependimento. Versículo de número 11, do texto que nós lemos. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Atitude de humilhação, de submissão ao Senhor. Josias é confrontado com a verdade das Escrituras. Ele olha para o seu povo, do jeito que aquele povo estava caminhando, e ele não se conforma. Ele tem uma atitude, ele se arrepende, ele rasga as suas vestes. Não era o seu pecado individual, era o pecado de todo o povo. Como igreja, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados individuais diante de Deus. Mas como igreja, nós também temos que dobrar os nossos joelhos e chorar diante de Deus pelos nossos pecados como igreja, pelas nossas omissões, pela nossa falta de envolvimento, porque nós às vezes não temos sido a referência que o Senhor quer que nós sejamos. A graça de Deus, ela se manifesta quando há arrependimento. O favor de Deus se manifesta sobre nós quando nós nos arrependemos
dos nossos pecados. Quando nós mudamos as nossas ações, quando nós mudamos a nossa atitude. O povo de Deus, que é conhecido pelo nome de Deus, quando ele reconhece os seus pecados, se humilha, se arrepende, confessa, diz a Bíblia que o Senhor ouve a nossa oração do alto dos céus e sara a nossa terra e conserta aquilo que está errado e traz de novo a estrutura para aquilo que se perdeu. Josias, ele alcança graça diante de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não despreza um espírito quebrantado. Que Deus não despreza um coração contrito. Que eu, que você, que nós, como igreja, possamos olhar para o Senhor e colocá-lo como prioridade nas nossas vidas. Que nós, juntos, possamos nos dispor a cumprirmos tudo aquilo que o Evangelho tem requerido de nós. Que haja mudança em nós. Que haja transformação em nós. Que anunciemos a Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor. Como fez Pedro. E quando nós agimos assim, certamente haverá quebrantamento, haverá arrependimento. O Senhor nos dará fé. Nós renovaremos o nosso compromisso. E haverá salvação através da nossa instrumentalidade. Eu queria que você pudesse olhar bem para esta imagem. Se você olhar para o retrovisor, você vai perceber que a estrada que está atrás está muito bem pavimentada, bonita. Mas se você olhar adiante, você perceberá que apesar de ter um caminho certo, ainda é uma estrada de terra. Essa imagem ilustra bem a nossa história até aqui. Em 1962, o trabalho presbiteriano começou aqui na região da QNL. Ainda não era nenhum ponto de pregação. Mas servos de Deus, com muito sofrimento, com muita dedicação, certamente com muita abnegação, certamente com a dedicação, às vezes indo no limite das próprias forças, começaram o trabalho aqui. Pouco tempo depois, ponto de pregação, congregação, e a história da igreja vai se iniciando, e a igreja vai se sedimentando, vai se estruturando. Deus nos deu essa área, é uma área invejável, invejável. Olhe tudo que o Senhor tem nos dado. Olhe quantos bancos estofados. Poderíamos estar com a igreja repleta. Poderíamos estar pensando, quem sabe, em construir galerias. Quem sabe ampliar. O Senhor é que fez tudo isso. Quando nós olhamos para o retrovisor da nossa história, ela nos trouxe até aqui. E foi muito bem pavimentado até aqui. Os marcos foram bem colocados. O trabalho foi bem feito. E nós somos herdeiros disso tudo. Se nós continuarmos olhando para o retrovisor, nós nos alegramos. Porque está bonito. Porque está bem feito. E aí nós sossegamos e falamos, olha para você ver que coisa linda.
Mas agora, nós precisamos falar como o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Adiante de nós, há uma estrada certa. Nós temos pilares muito bem fixados. Sabemos quem somos. Sabemos o nosso chamado. Sabemos daquilo que cremos. Nós temos os princípios da reforma. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e toda a glória somente a Deus. Em suma, jamais vamos deixar de ser presbiterianos, chatos como somos. Nós somos um povo chato. Isso é bom, porque nós, na nossa chatice, não abrimos mão dos nossos princípios. Não negociamos os nossos valores. Não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos é caro. Temos o nosso jeito de ser. E esse nosso jeito de ser precisa ser mantido e será mantido. Mas há diante de nós uma estrada que nós temos que pavimentar, olhando para estes princípios que nos trouxeram até aqui. Mas além de presbiterianos, nós somos a 4ª igreja presbiteriana de Taguatinga. Nós temos também o nosso jeito. Nós temos também os nossos valores, as nossas amizades que nos são tão caras. Então, além de sermos presbiterianos, nós somos a 4ª. E precisamos viver a 4ª. E precisamos ver a 4ª crescer e voltar a ser aquilo que ela já foi. 28 congregações. Uma fazenda no Nordeste. Quantos missionários, quantas vidas salvas, resgatadas por Deus, através da nossa instrumentalidade como 4ª igreja. Pastor, o senhor nem aqui estava, como estou falando através de nós, eu hoje sou da 4ª. Deus me trouxe para cá. Eu creio. Eu nem pensava em vir pregar em Brasília o ano passado. Meu currículo caiu aqui por acaso. Um amigo, reverendo Mário Freitas, mandou o meu currículo para a igreja do Roster. Só que eles já estavam direcionados e o Roster mandou o meu currículo para cá. Me lembro do dia que o Obed me ligou, né? Pastor, nós somos aqui de Brasília, seu currículo chegou para nós, queremos fazer uma agenda, nós estamos no processo de transição, e eu vim parar aqui. Nunca pensei em pastorear em Brasília. Então é aqui que eu estou. É aqui que o Senhor me chamou. Talvez eu não seja o pastor que você queria. Outros pastores pregaram, pastores foram embora. Substituir o púlpito do reverendo Adriano não é tarefa fácil. Talvez eu não seja o pastor que você sonhou. Mas eu sou o pastor que Deus mandou. E agora, cabe a nós, como igreja do Senhor, olharmos e servir a Deus nesta nossa geração, conforme o desígnio de Deus. Um dia nós partiremos. E essa estrada precisa estar mais asfaltada. Nós precisamos continuar levando a obra que o Senhor fez aqui. Então, o meu chamado para você é para que todos nós juntos possamos buscar essa reforma da fé.
colocar Deus em primeiro lugar. Esquecer das nossas mazelas, das nossas preferências, das nossas diferenças. Esquecer dos nossos planos, dos nossos sonhos. E buscar Deus em primeiro lugar. Assim como fez o rei Josias. Redescobrir o valor da palavra de Deus. E viver estes valores. E nos quebrantarmos diante deles. E nos dobrarmos diante do Senhor. E vivemos com fidelidade. E mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Em arrependimento e fé. Buscarmos um verdadeiro avivamento espiritual. Para a nossa vida. Para a nossa casa. Para a nossa igreja. Para que a glória de Deus se manifeste. Para que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nosso meio. Que haja quebrantamento. Que haja choro. Que haja mudança. Que haja conversão. Que nós sirvamos a nossa geração. E que o Senhor nos ajude a pavimentarmos esta estrada que diante de nós está proposta. E que juntos nós retornemos aos princípios eternos de Deus. E vivamos para a sua glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.